Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de abril de 2020 e nós estamos continuando com os estudos em 1 Samuel. Hoje veremos a partir do capítulo 24, melhor, os capítulos 24 e 25. No estudo passado, os irmãos se lembram que Davi escondeu-se na caverna de Adulão. Isso nós vimos no estudo passado, vimos como isso aconteceu. Vimos também que Abiatar, que era um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi em razão de Saul ter determinado a morte de todos os sacerdotes. Vimos também Davi livrando Keila, a cidade de Keila, do ataque em que ela sofreu. E, por fim, vimos Saul perseguindo Davi no deserto de Zif. E hoje nós veremos, a partir do capítulo 24 de 1 Samuel, Davi cortando a orla do manto de Saul. E nos versos de 1 a 7 de 1 Samuel 24, Saul, depois de perseguir os filisteus, recebeu a informação de que Davi estava no deserto de Engedi. Saul, então, levou uns 3.000 homens e passou a procurar Davi naquela região. Meus irmãos, daqui a pouco, no próximo slide, nós vamos mostrar um mapa da Bíblia, retirado da Bíblia, onde aparecem as cidades de Gibeá, de Zif, de Maom, de Engedi, de Adulão, para que os irmãos tenham uma ideia do que aconteceu, de como foi, do percurso trilhado por Saul e seus homens e também por Davi. E Saul, então, naquela perseguição, naquele deserto, ele encontrou uma caverna e entrou naquela caverna para um descanso. E aos lados, nas laterais internas da caverna, estavam Davi e os seus homens. E este aqui foi o caminho percorrido. Saul saiu lá de Gibeá, lá em cima, depois de Jerusalém, desce até Zif, Oreza, Engedi, à procura de Davi. Como ele não conseguiu o seu intento, ele retornou para Gibeá. Saul retornou para Gibeá juntamente com seus homens. E Davi deixou esse deserto de Engedi e foi para a cidade de Gate, que está depois de Adulão. Adulão está aqui à esquerda, para depois de Adulão, onde lá permaneceu por algum tempo. Muito bem, esse é o mapa para que os irmãos entendam o percurso feito por Saul e seus homens e também por Davi. E Davi, ali dentro daquela caverna, teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Inclusive, ele recebeu esse conselho. Seus homens, alguns de seus homens deram esse conselho a Davi. No entanto, Davi respeitava Saul como ungido do Senhor e entendia que não era seu direito matar o homem que Deus colocara no trono. Tudo isso por respeito a Deus. E nos versículos de 8 a 15, que certamente os irmãos farão a leitura quando estiverem assistindo esta gravação, então, nesses versos, Davi deixa Saul sair da caverna e, segurando na mão um pedaço do manto de Saul, o fez ver o quão perto esteve de perder a vida. Em lugar disso, Davi chamou Saul de pai. Isso você pode confirmar no verso 11. Não quis matar Saul, teve a oportunidade de matar Saul. Mesmo assim, Davi, em respeito a Deus, não fez. E em lugar de matar Saul, na verdade, ele o chama de pai. E procurou ali mostrar que em nenhum momento de sua vida ele teve a intenção
de tirar a vida de Saul. Davi mostra que não agirá errado, não importa o motivo, porque tem em Deus seu defensor. 1 Samuel 24, os versos de 16 a 22, Saul chama Davi de filho. Isso você pode ver no verso 16. E reconhece que é verdade o que Davi disse. E ainda que Davi retribuiu o mal com o bem. Saul, então, aproveita a oportunidade para exigir de Davi que não eliminasse sua descendência. Veja a que ponto chegou Saul. Ele chega a fazer um pedido a Davi. Davi, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: Davi, olha, quando você estiver no trono, não elimine a minha descendência. Cuide da minha descendência. Vejam a que ponto ele já ter esse conhecimento prévio daquilo que viria a acontecer, ou seja, Davi assumir o reinado em Israel. A atitude de Davi em não matar Saul não foi um ato de covardia, como querem alguns, e sim de coragem. Sabem por quê? Davi ensinou aos seus comandados o que era certo e o que era errado. Ali foi uma lição prática para que seus comandados cada vez mais o obedecessem. Disto tudo nós podemos tirar uma lição. Não é prudente ceder a expressões de grupos ou preferir a saída mais fácil. Precisamos ter esse cuidado, meus irmãos. Nem sempre nós devemos ceder a expressões. Os grupos, às vezes, querem que façamos alguma coisa, estão nos pressionando aquilo. No entanto, nós devemos ponderar mais. E nem sempre também a saída mais fácil é a preferível. Temos que ter esse cuidado. Para isso, para tomarmos as nossas decisões, nós precisamos, então, colocar na presença de Deus o que queremos e ouvir dele a resposta e, com equilíbrio, tomar as decisões. Em 1 Samuel, capítulo 25, a morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã é o que nós veremos neste capítulo. E em 1 Samuel 25, os versos de 1 a 13, Samuel, o profeta, ocupava o cargo de líder espiritual da nação. E sempre foi cuidadoso para escutar o Senhor. Isso você pode confirmar no capítulo 3, verso 10, no capítulo 9, de 14 a 17. E também ele tinha o cuidado de obedecer a Deus. Você pode confirmar no capítulo 3, verso 21, no capítulo 10, versos 1 e 2. Com a morte, então, de Samuel, Israel permaneceu sem líder espiritual até que Davi se tornasse rei. Samuel era muito respeitado. Depois da morte, então, de Samuel, Davi foi para o deserto de Parã. Davi e seus companheiros ajudaram a proteger o rebanho de Nabal, ali naquele deserto, que era um homem muito poderoso e possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Era uma pessoa poderosa, uma pessoa de posse, e Davi ajudou a proteger esse rebanho quando atendeu um pedido daqueles que estavam cuidando dos rebanhos de Nabal. Nabal estava tosqueando suas ovelhas. Davi soube disso. Chegou a época de Nabal fazer a tosquia das ovelhas. Então Davi pediu alimento para seus companheiros. Mas Nabal recusou a solicitação de Davi. Meus irmãos, a tosquia era tradicionalmente comemorada com um banquete e havia muita comida. Davi fez esse pedido a Nabal em razão de ter protegido os homens de Nabal na região do Carmelo, conforme depreende-se dos versos 7, 15 e 16. Então, não foi do nada. Davi simplesmente não ouviu ali, ou ouviu
que Nabal estava fazendo a tosquia, e do nada ele vai, bom, eu vou lá, já que ele está fazendo a tosquia, eu vou ali pedir comida para mim e para os meus homens, 600 homens. Para ele, Davi, e para os homens dele, 600 homens. Não, não foi assim. Davi foi com amparo, porque Davi, como nós já dissemos há pouco, ele tinha ajudado a cuidar dos rebanhos de Nabal. Mas Nabal resolve que não irá partilhar seus bens com Davi. Nabal ouviu o pedido de Davi, não, não vou partilhar. Davi, ao ter conhecimento da resposta, sem hesitação, partiu para atacar Nabal. E nos versos de 14 a 17, tem-se que um mensageiro foi procurar a esposa de Nabal para anunciar a decisão de Davi, a fim de que ela tomasse uma atitude. Aquele mensageiro recorreu à esposa de Nabal a fim de evitar uma guerra, uma mortandade, porque Davi já estava predeterminado a tomar os bens de Nabal, a lutar contra Nabal e os seus homens. E em 1 Samuel 25, de 18 a 22, Abigail, a esposa de Nabal, ouvindo sobre a decisão de Davi, reuniu provisões para 600 homens. Nessa provisão, essa provisão seria suficiente para satisfazer 600 homens, os homens de Davi. E ela reuniu toda aquela provisão e foi ao encontro de Davi. Ela tomou essa decisão sem consultar Nabal. E em 1 Samuel 25, de 23 a 26, nesses versos, nós vemos Abigail, uma mulher persuasiva, capaz de enxergar além de si mesma. Davi, então, partiu determinado a praticar o mal contra a casa de Nabal. Mas Abigail apressou-se e no caminho, ao se aproximar de Davi, ela prostrou-se sobre o seu rosto, em sinal de respeito a Davi. Abigail chamou Davi de Senhor meu, referindo-se a si mesma como serva de Davi. Abigail, com o fim de reverter a má atitude de Nabal, diz a Davi que a culpa caía sobre ela. Bom, essa declaração de Abigail deixou Davi numa situação difícil, porque como ele poderia executar sua vingança sobre uma mulher bela e sensata? Isto não estava nos planos de Davi. Lição: podemos tirar daí. Não importa quão corretos nos julguemos, devemos sempre ter o cuidado de escutar os outros. É uma realidade na nossa vida. Nós não sabemos tudo. Muitas vezes achamos que estamos corretos, que a melhor atitude a tomar é aquela que decidimos. No entanto, devemos sempre ter o cuidado de nos aconselhar, de perguntar, de conversar, porque, dependendo da sua decisão, ela pode ser prejudicial a muita gente. E devemos sempre ter a decisão que atenda melhor a igreja, atenda melhor a família, enfim, aqueles que estiverem na dependência dessa decisão. A intervenção de Abigail impediu Davi de se tornar culpado do pecado de sangue, claro. Se ele entrasse em briga com a casa de Nabal, muitos morreriam e Davi seria culpado do pecado de sangue. E além disso, Abigail fez um pedido, uma imprecação, uma solicitação que prevê a queda de Nabal e de todos os inimigos de Davi. Vejam quão esperta, quão sábia foi Abigail. Em 1 Samuel 25, os versos de 28 a 31, esses versos mostram que Abigail está convencida
de que o Senhor fará para Davi uma casa firme, que a intenção dela era evitar que Davi se lançasse a uma ação violenta para vingar um insulto. E Abigail pede que Davi se lembre dela, algo que Davi não demorou a atender, por causa dos acontecimentos seguintes. Então, nós vemos aqui Abigail, com sabedoria, prostrando-se na presença de Davi, apresentando-se como uma serva de Davi, pedindo, suplicando que Davi fosse um vitorioso, que Davi tivesse uma casa firme, e ao mesmo tempo ela faz também esse pedido dizendo assim: lembras-te de mim, Davi. Que ele não esquecesse o ato dela naquele instante, quando estivesse com a sua casa já firmada como rei Davi. E nos versos de 32 a 35, em razão da intervenção de Abigail, Davi foi lembrado do seu compromisso de viver pela fé em Deus, e não conforme seus impulsos. Ele fez um compromisso, Davi tinha feito um compromisso de viver pela fé em Deus, de confiar, de crer, de acreditar, de viver segundo a vontade de Deus. E ali, mais uma vez, ele se lembrou deste compromisso. Lição que nós podemos tirar: violência gera violência. Autocontrole conduz a uma solução pacífica. Meus irmãos, essa é uma realidade para nossos dias também, como foi para Davi, é hoje para nós. Não devemos agir com violência, porque ela só gera violência. Devemos manter o autocontrole para que tenhamos, então, soluções pacíficas, soluções que atendam todas as partes. Que Deus nos dê essa bênção de ter o autocontrole. E em 1 Samuel 25, os versos de 36 a 38, porque Nabal estava bêbado, Abigail esperou até o dia seguinte para lhe contar o que fizeram. Ela foi ao encontro de Davi e não contou nada a Nabal. A festa continuou, Nabal já estava bêbado, então ela voltou para sua casa e ficou quieta, não disse a Nabal o que tinha feito. Ela sabia que Nabal, naquela condição de embriaguez, poderia reagir de forma tola, poderia agredi-lo, enfim, e ela quis evitar isto. Quando Nabal ouviu a notícia dada por sua esposa, sofreu um ataque do qual não se recuperou, e sua morte foi vista como juízo do Senhor Deus sobre ele. Então, no dia seguinte, Abigail disse a Nabal o que tinha feito, e naquele instante ele toma um choque. E então, um choque do qual ele não se recuperou mais. A lição que nós temos desse procedimento de Abigail: seja sábio para encontrar o momento certo de discutir assuntos delicados, principalmente com familiares. Meus irmãos, a família é base da sociedade. Evidentemente que, por ser formada de pessoas, essas pessoas nem sempre concordam entre si e começam as discussões que podem ter consequências drásticas. Meus irmãos, o que se quer nesse instante, a lição que nós temos aqui, é que se em algum momento você passar por isso, dentro da sua própria família, isso se aplica também à própria igreja, os irmãos, no relacionamento dos irmãos entre si, que você saiba o momento certo para discutir o assunto. Que você leve esse assunto com sobriedade, com tranquilidade. Que você ore antes, que você exponha a Deus a sua necessidade de resolver a questão pela qual você está passando e que leve com fé a Deus e esse entendimento possa encher o seu coração e o coração da outra pessoa e que encontrem então a solução melhor
para evitar as divisões, as maiores contendas e muitas vezes até separações. Os versos de 39 a 42, Davi reconheceu que o Senhor havia defendido sua causa ao aprovar a atitude de rejeitar a vingança pessoal. Lendo esses versos, vocês vão perceber claramente essa percepção de Davi. E nos versos de 43 a 44, nós temos aqui um comentário genérico sobre a situação conjugal de Davi. Meus irmãos, no próximo estudo, nós veremos Davi poupando a vida de Saul pela segunda vez. Eu lembro aos irmãos que aqueles que tiverem alguma pergunta podem fazê-la pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Nós, assim que pudermos, estaremos respondendo. Vamos orar mais uma vez ao término desse estudo. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti, porque fizemos mais este estudo destes capítulos da Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, viver esses ensinamentos, que estas lições que aqui tiradas façam parte do nosso dia a dia, e que possamos, Senhor Deus, usando-as, ter êxito em nossos afazeres. Pai Celestial, livra-nos das investidas do maligno. Pai Celestial, protege o teu povo, este povo da Igreja Batista do setor de Mações de Sobradinho e outros irmãos e amigos que assistirão esse vídeo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, que as tuas providências estejam sempre ao nosso favor. Não porque mereçamos, mas porque tu tens misericórdia de nós. Nós é que devemos abrir nossos corações para enxergar o quanto nos ama e fazermos a tua vontade e vivermos a tua vontade. No nome de Jesus, atende-nos mais uma vez, nós suplicamos. Amém.